Começando a semana com aquele gás todo, vamos dar aquele nosso confere. Hoje tem bastante coisa legal, bastante coisa interessante, bastante coisa divertida. Vamos lá então. Primeira, pesquisas revelam que suplemento utilizado para sono, na verdade, dá um boost, auxilia a regeneração da memória. O que acontece? Acontece que a melatonina é um suplemento aí que em qualquer lojinha natureba ou de suplementos vende em comprimido. E a galera vende para auxiliar no sono. Os cientistas do Japão, de Tóquio, descobriram com pesquisas de rato que auxilia muito na memória de curto e médio prazo após apenas alguns dias tomando suplemento. Vai aí para, principalmente nos ratinhos mais velhos, de meia idade mais velhos, após 4 dias de controle, os bichinhos já estavam no nível que o rato jovem estava sem tomar esse suplemento. É muito legal isso aí, tem potencial de conversão para pesquisa de Alzheimer. Vamos acompanhar, ver o que vai se desenvolver esse trabalho de pesquisa. Aqui, pela primeira vez, os cientistas conseguiram filmar em HD, super slow motion, a atuação de um laser na transformação de nanoestruturas. O que acontece? Eles criaram um material aí que é uma mistura de sulfuro e átomos de tantalúnio. Não me pergunte o que é. E é um material que a temperatura ambiente ele se transforma em cristais com a aplicação de laser em cima. Então aí os cientistas fizeram com um microscópio, conseguiram filmar essas imagens e aí é o potencial de novas pesquisas para nanoestruturas, porque os cientistas conseguiram ver pela primeira vez na história como é que o laser atua na formação desses cristais. Um pouquinho de dinossauro, todo mundo adora dinossauro. Foi descoberto aí em quase 100 anos, pela primeira vez em quase 100 anos, um crânio daquele Parasaurolophus, que é conhecido aí nos jogos, e acho que no Jurassic Park ele saía como Parasauro, que é aquele bicho que tem aquela crista estranha na cabeça, que é tipo um osso, tipo uma tromba de elefante invertida para cima. E foi a alegria aí dos paleontólogos, porque fazia quase acho que 97 anos que não descobriam um fóssil do crânio de um bichinho desses. O que os cientistas aí estão pesquisando, qual que era a função, né, dessa crista estranha. Foi especulado que serviria como um snorkel, como instrumento de respiração, mas os cientistas aí estão achando que é para vocalização, para fazer o som e para se exibir para as fêmeas, né, chamado de acasalamento. Quanto maior a crista do bichão, mais as fêmeas queriam ele e mais barulho ele fazia, mais chamava para o acasalamento. Uma reportagenzinha sobre Twitter e Covid 1 ano atrás. O que acontece? Acontece que os epidemiologistas estão pesquisando como é que se deu a propagação do Covid e tudo mais, e descobriram que em finalzinho de 2019, dezembro e janeiro, no Twitter já tinha indicações do surto que estaria por vir. Eles pesquisaram principalmente termos como pneumonia e tosse seca, e conseguiram aí fazer um mapa de onde os tweets com essas palavras estavam bombando, coincidiram exatamente com os lugares que tiveram os surtos fortes na Europa. Itália, Espanha, Polônia, mais ou menos aí já dava para ver esse padrão no Twitter 2 semanas antes de ter as medidas oficiais de lockdown e tudo mais. A importância disso aí é para continuar monitoramento através do Twitter, dessas palavras-chave, para tentar prever onde é que a coisa vai ficar feia. Aquecimento global, derretimento de geleiras. Em 2020 teve o maior índice de derretimento de calotas polares. Foi o maior aí desde 94 que está sendo medido. A estimativa é que está aumentando em 0,6% ao ano. Está um número forte. Para vocês terem uma ideia, o aumento do nível do mar em 1 milímetro já afetaria aí mais ou menos 1 milhão de pessoas diretamente. Já acabaria com a vida de 1 milhão de pessoas. Para 1 centímetro, desculpe. E
Então aí desde que foi medido, a estimativa é que o mar já tenha, os oceanos já tenham subido 35 milímetros só das geleiras que estão se desfazendo no Ártico e no Antártico, que são os maiores responsáveis aí pelo volume de gelo derretido. Mais um alerta do aquecimento global, mais uma coisa para ficarem espertos os governantes, aí o ONU fazer o que deveria fazer, porque a situação está ficando cada vez mais feia. Esse aqui eu já tinha antecipado para vocês faz umas 2 semanas, mas agora está saindo notícia. Pesquisadores da Universidade de Houston estão desenvolvendo uma bateria aquosa. O que acontece? Acontece que normalmente é um ácido, né, para formar a reação química da bateria entre o anodo e o cátodo. E daí, pela primeira vez, os cientistas estão conseguindo fazer uma bateria com o anodo baseado em zinco, que usa água salgada como eletrólito. O que é interessante é que ela seria muito mais segura, teria mais facilidade de ser reciclada. E nessa pesquisa aí ela apresentou padrões bons de reuso. Aí foram feitos ciclos de mais de 1000 horas de carga e descarga, e ela manteve a densidade energética. Muito bom, isso aqui eu já tinha anunciado, hein? Aqui uma pesquisinha, mais um IF, né, um IC, sobre os efeitos de uma possível guerra global sobre os oceanos. Como é sabido, né, uma guerra global nuclear faria o estrago em todas as colheitas, a agricultura, por causa das nuvens de poeira, né? Ia levantar aquele poeirão, ia bloquear a luz solar, a atividade da Terra ia diminuir bastante e as nossas colheitas iriam morrer. O que os pesquisadores agora trouxeram nesse novo trabalho é que ia prejudicar também a captação de comida nos oceanos. Aí a estimativa teria de 40% de redução no fitoplâncton, né, que é a base de toda a cadeia alimentar dos oceanos, e iria afetar diretamente a produção de comida dos mares. Então aí uma guerra nuclear ia afetar não só a produção de comida em terra, mas também a comida do mar. Continuando as nossas notícias, sobre cachorrinhos. Os pesquisadores da Universidade de Washington descobriram que a coevolução dos cachorros junto com os homens foi afetada mais do que se imaginava pelas mulheres. O que acontece? Acontece que fala normalmente aí do homem, cachorro melhor amigo do homem, tudo mais. Mas os pesquisadores descobriram pesquisaram 144 sociedades de subsistência, né, das sociedades tradicionais que ainda existem, e viram que nos lugares onde os cachorros têm maiores laços com as mulheres são onde os cachorros acabam sendo mais integrados nessa sociedade. Nessas sociedades em que o cachorro caça com os homens e faz tipo proteção e companhia para as mulheres, os cachorros eram mais valorizados pelas pessoas. Então aí é uma chave na pesquisa de descobrir, né, como é que foi a coevolução dos cachorros com os homens, o nosso melhor amigo. Continuando aqui em arqueologia, foi descoberta a ferramenta mais antiga de abrasão, datando aí de cerca de 350 mil anos. O que acontece? Acontece que as ferramentas de pedra normalmente descobertas em sítios arqueológicos são ferramentas de corte e perfuração, né? Tipo lança, faquinha rudimentar e tudo mais. Mas pela primeira vez descobriram uma ferramenta de abrasão, que aí os pesquisadores supõem ser usada para o tratamento de couro, para deixar o couro mais macio, mais tranquilo de ser utilizado. Por que isso é importante? Porque aí as pedras similares de abrasão que tinham sido encontradas até então, nenhuma mais antiga do que 200 mil anos, e agora acharam essa aí de 350 mil anos, dá um novo insight na forma que as espécies primitivas de humanos utilizavam ferramentas e quais ferramentas elas utilizavam. Agulhas para colheita de amostras para detecção de doenças sem dor. O que acontece? Acontece que a agulha normal, a gente sabe, vai fazer um exame para detectar aí algum marcador de doença, alguma coisa, tira a amostra de sangue.
Os pesquisadores estão estudando uma que seria feita de tipo uma microagulha extremamente fininha que capta a amostra do líquido intersticial, do fluido intersticial. Para quem não lembra das aulinhas de biologia do ensino médio, o fluido intersticial é aquele líquido que cerca todas as nossas células, né? Nossas células não existem isoladas, não existem num vácuo, todas elas são banhadas por esse líquido. E esse líquido contém aí os mesmos traços, os mesmos marcadores de doenças que a gente teria numa amostra de sangue para, né, por exemplo, aí para detecção de alguns tipos de câncer que os pesquisadores citam, né? Então, essa aí é uma microagulhinha que a extração do fluido intersticial é totalmente sem dor, muito mais rápida e que até os próprios pacientes poderiam utilizar para identificar aí diversos, centenas, aí, até milhares de tipos de biomarcadores para pesquisa de doenças. Para você ter noção, aí ela vai profundidade de apenas 400 microns na pele, sequer chega nas terminações nervosas, por isso que não tem dor. 400 microns, para você ter ideia, aí é 0,4 milímetros, é muita pouca coisa. Então, muito legal isso aí, com certeza vai ajudar em muita coisa. Aqui sobre astronomia, a gente não tinha chegado na astronomia hoje ainda. Uma nova observação de gás molecular indica aí como as galáxias são formadas. Essa aí dá uma luz no tipo de formação das galáxias. Essa observação da TDG é um tipo de galáxia formada pela colisão pelos detritos de duas galáxias que coexistem antes. O que acontece é que na observação aí dessa galáxia em específico que os pesquisadores estão olhando, é que a contribuição do gás é muito maior do que se imaginava. Geralmente o povo acha que é a colisão das nuvens, né? E isso é o que os pesquisadores também achavam, que a maior parte da formação da contribuição na formação de uma galáxia seria das nuvens, de poeira e tudo mais. Mas nessa observação dessa TDG, dessa Tidal Dwarf Galaxy, os pesquisadores encontraram que a difusão do gás molecular é tão importante quanto as nuvens. Então isso aí pode ser um novo insight de como as galáxias são formadas. Aqui eu achei uma coisinha bem legal sobre um método de pesquisa sobre peixes em córregos da água, rio, lago e tudo mais. Normalmente, isso aqui eu não sabia, fui saber pesquisando. Quando quer pesquisar a população de um corpo da água, o povo usa eletrochoque. Dá tipo um choquinho na água que desorienta os peixes e faz os peixes todos irem para aquela região. Então a galera consegue pegar os peixes, contar, analisar e tudo mais. O que os pesquisadores estão fazendo? Estão fazendo um novo método de detecção através do iDNA. O que é o iDNA? É o Environmental DNA, ou seja, o DNA ambiental daquele ecossistema. Então aí os pesquisadores falam que com uma garrafinha de água daquele córrego eles conseguem estimar aí até a população de peixe, quais espécies e tudo mais, tem num raio aí de 250 metros. Claro que uma coisa não substitui a outra, né? Porque você não vai conseguir a medição física, você não vai conseguir pegar os bichinhos e tudo mais. Mas aí isso é uma medição que pode vir a agregar. E para lugar que é realmente muito arriscado você interferir no ecossistema, um ecossistema muito sensível, tem essa nova possibilidade com o Environmental DNA. PopSci, essa aqui eu achei incrível, hein, galera. Sabe aquela pintura, a moça com brinco de pérola, aquela clássica do Vermeer? Então, a galera se juntou com um museu que tem a pintura, no Museu da Holanda, e fizeram uma foto panorâmica de 10 bilhões de pixels dessa pintura. Pra vocês terem noção, além da foto, tipo foto como a gente conhece, fizeram um modelo 3D dessa pintura para conseguir ver as ranhuras, né, os vales que se formam com a rachadura da tinta e tudo mais. Eu confesso que eu perdi alguns minutos, para não dizer horas do meu dia,
olhando a imagem dessa pintura. Tá no micro-pano.com/pearl. É um negócio, é incrível demais, gente. Você se dá um zoom tão grande que tipo vira um universo novo, um universo microscópico novo, cada detalhe da pintura. Para quem tá vendo a live, o vídeo, esse aqui tipo é um zoom muito absurdo. Isso aqui eu achei muito legal. Para quem curte arte, para quem curte essas coisas, dá para perder algumas horas brincando, e tem um modelinho 3D ainda para dar uma olhada. Aqui, nesse domingo, teve jogo da NFL, teve propaganda do Surface 7 da Microsoft, e os caras tiraram um sarro na cara dura do Mac Pro. O que acontece? O Mac Pro, o último modelo que teve, ele saiu com uma barrinha touch, né? Que fica na parte do teclado para você fazer umas funçõezinhas lá. A galera não curtiu muito e estão falando que nessa próxima geração no MacBook vai sair sem essa barrinha touch. Que daí na propaganda da Microsoft eles falaram diretão: Mac me deu essa barrinha pequena, porque que eles não podiam me dar uma touchscreen inteira? O Surface Pro, para quem não sabe, é um híbrido, né, de tablet com notebook incrível, tem altíssimo desempenho. Ele vinha com os Intels muito avançados da 11ª geração novo, vem com SSD removível, roda aí qualquer game de última geração num notebookzinho com touchscreen e super portátil leve. Eu acho um device incrível. Claro que aqui no Brasil é uma facada, né, mas os caras estão investindo pesado no ataque contra a Mac, contra a Apple, né? Eles querem pegar aí o nicho do Mac Pro, e então investiram aí nessa propaganda. Ficou bem divertida, que saiu no jogo da NFL desse domingo, na transmissão da NFL. Mais vazamento de dados agora de um tal de Meet Mindful. Esse Meet Mindful aí é tipo um Tinder, só que pra galera good vibes, saudável e tudo mais. Descobriram que num fórum aí esses fóruns aí da Deep Web, que vende dados e artigos hackeados, vírus, tudo mais, tem a database inteira desse aplicativo com dado tipo e-mail, código postal, token de autenticação de Facebook, usuário de Facebook, data de nascimento, o Social Security Number dos Estados Unidos, e tá à venda. Tem até a amostra aí para quem quiser baixar. Não baixem, né, galera? Não precisa dizer, né? Não baixem. Mas é um artigo de 1.2 GB que dá para fazer um estrago absurdo. Tava lendo um artigo, acho que era da BBC hoje, que os caras estão falando que um dos grandes desafios de 2021 vai ser a epidemia de cybercrimes. Muita gente em casa deu nisso, né, galera? E não é brincadeira de falar muita gente em casa. Isso aí... Eu trabalho, né? Eu curto a área de cibersegurança, e hoje em dia aí qualquer 10, 15 dólares você compra curso muito bom, curso de dezenas, às vezes centenas de horas, que ensinam você a fazer tudo, dão a faca e o queijo mesmo na mão, e no comecinho só bota aquele disclaimer: não use isso pro mal, use pro bem. Por quê? O que a questão é de regulamentar essa questão do cybercrime? A questão é que o conhecimento pro crime é exatamente o mesmo para você defender, para você fazer a segurança das corporações, aplicativos e tudo mais. Então não tem como você regular, proibir esse tipo de conteúdo. Exatamente a mesma coisa que você faz para defender o teu website, você pode fazer para atacar. Tem até um outro artigo aqui que eu vou deixar para o final, mas já vai junto, né, do Tech News World aí, que é mais uns CEOs de empresa grande e tal, que escreve nesse site. O cara tá falando dessa mesma questão do cybercrime e tá pedindo por mais regulação global. Eu não acho que seja o caminho. Eu acho que o Brasil é a prova viva de que lei e regulação não serve para nada, só para piorar a situação do que já é ruim. Mas o cara aí, né, americano, europeu, adora uma regulação. Eu acho que o canal aí é educação de segurança, nunca é demais. É uma coisa que falta muito. Você vê empresas de TI maluco deixando post-it na mesa com as senhas, e é educação mesmo, porque tem gente que tenta fazer forçado e não funciona. Eu lembro de um caso que eu vi de uma empresa que tipo, você tem que mudar, todo mês tinha que mudar tua senha lá de acesso ao sistema. O que a galera fazia? Usava a mesma senha, sei lá,
Joãozinho Banana, janeiro, Joãozinho Banana, fevereiro, Joãozinho Banana, março, e assim ia. Com meia dúzia de senhas você já descobriu o padrão da galera, e então tentar aplicar cibersegurança forçada não adianta, eu acho que até pior. O negócio é realmente ensinar, conscientizar a galera que o estrago pode ser muito grande, pode acabar com a tua vida, com quem se expõe muito aí, quem vacila com os dados. O negócio é tentar se expor o menos possível, e principalmente no ambiente de trabalho, né? As empresas deixam aí notebook na mão da galera com informação sensível e tudo mais. E às vezes empresas de TI, né? A galera realmente não leva a sério no mundo a questão de cibersegurança. No Brasil é pior ainda, a gente vive no país que o STJ foi hackeado esses tempos e não deu em nada. Pronto, terminei de falar o que eu queria falar sobre isso. Vamos voltar para as notícias. Foi encontrada uma das maiores baleias mortas no Mediterrâneo. Em inglês é Finback Whale, em português pro desânimo total, o nome dessa espécie é baleia comum, mas foi encontrada o bichinho de 77 toneladas morto perto de um porto no mar Mediterrâneo. Os pesquisadores aí vão estudar, ver porque que ela morreu. E essa baleia é o segundo maior espécie de bicho do mundo, só perde para a baleia azul. Coitado do bicho, morreu. Olha isso aqui que legal, gente, da Life Science. É um artigo que trabalha as ideias de um astrofísico bem, digamos, bem alternativo, tal do Pekka Januhen, finlandês. E ele propõe que em vez de colonizar Marte, a Lua ou o que seja, a gente crie um cinturão de satélites ao redor de Ceres. Ceres, para quem não sabe, é um planeta anão do sistema solar, que é entre Marte e Júpiter, se eu não me engano. Em vez de ir para a Terra, ele propõe, olha só, para quem está vendo a imagem, esses tubinhos muito loucos aqui, que parecem uns tubinhos simples, na verdade seriam cilindros de 10 km de comprimento, cada um autossustentável em relação à comida, ia ter plantação e tudo, cada um com capacidade para 57 mil pessoas que ficariam grudados um no outro por magnetismo, por ímãs. E o cara sugere daí que isso aí faça um cinturão ao redor do planeta. Esses cilindros giram uma velocidade bem rápida aí. Eles fazem uma rotação inteira a cada 66 segundos para simular a gravidade, então não teria a questão da gravidade. E através de elevadores gigantes e robôs, drones e tudo mais, os recursos viriam de Ceres, né? As pedras, nitrogênio e tudo mais. E o mais doido de tudo isso é que o cara diz que se quiser em 15 anos está pronto. Não sou astrofísico nem nada, né? Eu confesso que o artigo mudou minha opinião, né? Quando eu vi isso aqui eu falei, cara, que coisa doentia, não tem como dar certo. Mas quando você começa a ver que o cara pensou em vários detalhes, é uma ideia bem legal. A única coisa que o cara não fala é a questão do fósforo. O fósforo é necessário, né, para produção do DNA, RNA, das proteínas e tudo mais, e o cara não fala de onde é que seria extraído esse fósforo. Mas, né, eu acho que se conseguir fazer um cinturão ao redor de um planeta de cilindros de 10 km, pegar o fósforo é o de menos. Cibersegurança, uma lei do Quênia está vindo aí para dar um exemplo do que pode vir a ser nosso futuro em questão de regulação de privacidade e dados. Olha só, no Quênia eles fizeram uma lei que para uso de dados pessoais tem que ter a autorização específica, tipo não autorização genérica que a gente vê hoje em dia, né? Eu autorizo meus dados a serem usados, tal. Tem que por aspecto de para que os seus dados serão utilizados. A galera já está dizendo que isso aí vai praticamente inviabilizar muita coisa que é feita com dados e pesquisas, principalmente pesquisadores aí ficaram preocupados, mas eu acho que isso aí talvez seja só o começo do que a gente vai ver ao redor do mundo nos próximos anos. Vários países da África aí já estão indo nessa questão. Vai ser a regulamentação da profissão de controlador de dados, né? A profissão dessa década, pelo menos das próximas, vai ser a de Data Manager, Data Controller.
E eu acho que é só o começo, o negócio vai crescer muito. Olha só isso aqui, não sei porque eu vou falar disso aqui, mas eu achei interessante. O DIU de uma mulher erodiu o útero dela e foi parar na bexiga dela. A mulher tava com dor e tal, foi lá ver no médico, foram procurar o DIU, cadê o DIU? Tinha sumido, fizeram os exames, detectaram o DIU na bexiga dela já com uma pedra. Falaram o caso é extremamente raro e tudo mais. O risco aí de 1 em cada 1000 que vai perfurar o útero. Geralmente tem mulher que já tem cicatriz, né, de cirurgias prévias, daí ele vai nesse tecido da cicatriz, mas não deixa de ser uma curiosidade, principalmente para os médicos ficarem de olho, é uma possibilidade que existe. Olha só, China envolvida em mais confusão de rede social. A conta do Twitter da embaixada chinesa nos Estados Unidos foi suspensa. Por quê? Porque eles falaram das mulheres de Uigur. Qual que é a confusão? Os Estados Unidos já acusaram formalmente, já qualificam essa questão dessas mulheres de Uigur como um genocídio. É uma região bem pobre aí da China, maioria islâmica, e o governo chinês está esterilizando essas mulheres à força, sem contar no tanto de gente que eles estão matando. Claro que eles negam, óbvio, né? E olha só, daí então no Twitter dessa embaixada eles falaram que a saúde reprodutiva das mulheres de Uigur está sendo promovida pelo governo chinês. Então os caras entendem esterilização forçada de uma minoria étnica e religiosa como promoção de saúde. O Twitter suspendeu a conta, né? Que, nossa, é discurso genocida isso, né? Vindo de um governo chinês. E só vão liberar quando alguém responsável pela conta remover manualmente o tweet. China sempre envolvida, né, gente, em confusão, não tem como. Os caras realmente vivem na realidade deles, existe a China e existe o resto do mundo, lá é um universo à parte. Google Maps em breve vai mostrar locais de vacinação da Covid-19. Vai começar Arizona, Louisiana, Mississippi e Texas, nos Estados Unidos. O que acontece? Acontece que lá, assim como aqui no Brasil logo vai começar, tá tendo muita confusão, né? Já começou a vacinação, onde é que tá tendo, como é que eu faço, tudo mais. O Google doou aí 100 milhões de dólares em anúncios na plataforma e vai promover no Google Maps as áreas de vacinação. Acho que daqui a pouco chega no Brasil também, né? Bem interessante isso que os caras estão fazendo. Claro que nada é porque eles são bonzinhos, né? Nada porque eles são caridosos, eles têm interesse nos dados, eles têm interesse em saber quem que está indo se vacinar, quem que está pesquisando vacina e tudo mais, mas não deixa de ser, dentro do possível, útil. Mais China. Kuaishou vai começar a oferta pública inicial deles e está estimada que será a maior desde que começou a pandemia. O que é a IPO, oferta pública inicial? É quando a empresa entra na bolsa e disponibiliza as ações. Esse Kuaishou é tipo um TikTok, é um concorrente do TikTok, é o mesmo esquema, videozinho curto e tudo mais. E olha isso, eles estimam que vai erguer 6,2 bilhões de dólares em ofertas. Que eu falo, né? É outro mundo, é um aplicativo que a gente nem tem noção que existe. Eu, pelo menos, nem sabia que existia isso. E é um negócio monumental aí, tipo no hype de TikTok, gigantesco na China, com centenas de milhões de usuários, que tá aí para erguer quase a mesma grana que o Uber ergueu. O Uber, quando fez oferta pública, ergueu 8 bilhões de dólares. E esse aplicativo, que praticamente só existe na China, tá para erguer 6,2 bilhões de dólares. É o que eu falo, a China é um universo paralelo, é outro mundo e a gente tem que se acostumar, gostemos ou não. Isso aí, galera, ficamos por aqui hoje, até